Um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em agosto de 2024, aponta que o nível do mar em alguns lugares da região do Pacífico subiu mais de 10 centímetros desde 1993. E uma das principais causas para esse aumento é o aquecimento global, causado pela queima dos combustíveis fósseis. Estes fenômenos são consequências das mudanças climáticas, que são intensificadas pela ação humana. Meu nome é Elisandra de Oliveira e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje recebemos uma pergunta do ouvinte Bernardo. Diga aí, Bernardo, qual é a sua dúvida? Oi, eu me chamo Bernardo, moro no Tanque, em Jacarepaguá, e eu queria saber se a ação humana pura e simples é capaz de afetar tão drasticamente o nível dos oceanos. Para responder a sua dúvida, Bernardo, nós conversamos com o professor associado do Departamento de Oceanografia, Física e Meteorologia da Faculdade de Oceanografia da UERJ e atual diretor da faculdade, Alessandro Mendonça Filippo. Alessandro também é pró-cientista com o projeto Variação do Nível do Mar, estudos em diferentes escalas do tempo, com aplicabilidade e interação com projetos na área costeira em termos ambientais e sociais. Então, professor, a atividade humana é uma das responsáveis pela alteração do nível dos oceanos? Sim, principalmente porque a ação humana, historicamente aqui no Brasil, a população ela ficou localizada muito próximo ao litoral. Então, ela faz uso dali. E, a população ela vai crescendo, né, e vai precisando de mais recursos naturais, até para sobrevivência, né? E, utilizando desses recursos, né, começa a afetar a natureza. As grandes cidades, principalmente, começaram a produzir muito gás carbônico, os gases do efeito estufa, e que causam o aquecimento da atmosfera, e aí começa a evaporar mais. Além disso, o aquecimento começa a derreter geleiras, e o aquecimento em si também tem uma expansão térmica dos oceanos, né? A capital do Rio de Janeiro e o distrito de Atafona, em São João da Barra, podem sofrer com uma elevação do mar de 21 centímetros até 2050. As estimativas são de um relatório da ONU. Professor Alessandro, essas áreas ficariam totalmente vulneráveis a alagamentos. Quanto mais perto da orla, maior a chance de sofrer esses impactos. O que explica essa projeção? Todo mundo quer morar na beira da praia, né, do mar. E aí avançam sobre determinadas feições da praia que normalmente eram inundadas em eventos extremos. Quem ocupa a orla muito colada na praia, as pistas, né, quiosques, tudo avançando em cima de uma proteção natural da praia, que é a berma, que se chama. Então é aquele cucuruto, assim, que fica uma vegetação ali, que protege o pós-praia, né? Então as ondas se arrebentam ali, perdem energia, às vezes elas vão até ali, inundam até ali, só que as pistas foram construídas justamente em cima, né? E as casas avançando mais, aí o mar vai e toma de novo, aí começa essa briga aí. Eu também adoraria morar bem pertinho da praia, mas pelo que o senhor disse, já tem bastante construções à beira-mar, e isso é uma das causas do problema. Engraçado é que no dia a dia, a gente nem para imaginar o quanto as nossas ações contribuem para esses resultados. Mas, professor, tem algo que possa ser feito para melhorar isso? Tentar, distribuir melhor a população, conscientizar, né, também essa distância, as construções que são feitas de maneira errada, né, tentar ser revertido, né. Tem ainda alguns exemplos, né, que ainda estão em testes, né, de avançar para o mar. Ou seja, você aterra, avança a praia, mas você não pode vir também ocupando, senão vai dar o mesmo problema. O marégrafo é um equipamento utilizado para medir e registrar o nível de água em certos locais. Ele ajuda a verificar os impactos da elevação do mar. Infelizmente, não existe um produto nacional e a importação custa caro, além de levar tempo para chegar, porque é feito sob encomenda. Então, professor Alessandro,
você está desenvolvendo na sua pesquisa ferramentas de medição de variáveis oceanográficas de baixo custo, certo? Fala pra gente um pouco sobre isso. Então é uma coisa assim que a pesquisa no Brasil sofre um pouco. A gente leva um tempão para conseguir dinheiro para poder importar e leva um tempão para chegar. Tem esse problema da demora e da valorização ou desvalorização do dólar. Aí a gente está pensando, por que não tem um produto nacional, né? E aí a gente começou a investir um pouquinho nisso, né? Então teve alguns alunos interessados, eu estou com 2 alunos de mestrado, um fazendo um arégrafo a laser, né, que é até uma tecnologia aí um pouquinho mais nova, e tem um aluno que está também fazendo boia com sensores, né, com poder medir vários parâmetros, né, salinidade, temperatura. Professor Alessandro, um grupo que é bastante afetado com essas variações do nível do mar são os pescadores. Eu vi na sua pesquisa que estes equipamentos podem ajudar esses pescadores com informações precisas sobre as marés. Eles participam de alguma forma desse processo? Por exemplo, na utilização dos equipamentos? Qual o papel deles nesse trabalho? Assim, a gente estava pensando em instalar os marégrafos nas colônias. Aí, por exemplo, quem da comunidade, né, dos pescadores, eu sei, assim, tenho habilidade com a internet, com programação, com isso aqui, vamos aproveitar isso, ó, a gente ensina para ele, pode fazer previsão de maré com isso, a gente retira, vai ensinando as coisas para ele, né, eles podem fazer a própria previsão para aquele local e aí disponibilizar lá na internet. Eles também têm muito mais sensibilidade, um conhecimento adquirido, né, da observação deles do que do medido cientificamente, né, tecnicamente. Então, e eles têm essa sensibilidade muito apurada e muitas vezes eles ajudam a gente nas aferições das medições, né. Ou seja, o conhecimento empírico acaba se tornando um aliado. Nós começamos o programa com a dúvida do Bernardo de se a ação pura e simples do homem contribui com a elevação do nível do mar, e entendemos até agora que sim. E aí, professor Alessandro, a minha próxima pergunta é quase um contraponto à pergunta do Bernardo. As ações humanas contribuem com a elevação dos níveis dos oceanos, mas o que o homem pode fazer para mudar essa realidade? Existe esperança para a humanidade diante destas iminentes catástrofes? A natureza, ela, assim, como a gente já vê, ela consegue se recuperar. Agora você vê que as praias estão até ficando melhor, né? Entre o Flamengo e a Glória tem até uma praiazinha ali que virou o point agora, né? Porque ela está própria para o banho e tal. Agora, depois de não sei quanto tempo que eles estão acabando com aquelas tubulações todas de retenção daquele projeto de despoluição da Baía de Guanabara e tal, eu creio que tem. Porque assim, a gente faz parte da natureza. E eu falei, a natureza ela tem esse poder de se autodepurar, né? Então ela consegue manter a vida ou produzir vida, né, onde a gente menos espera. Bernardo, o ser humano contribui muito para o aumento do nível dos oceanos. Porém, como o professor disse, a natureza tem o poder de se recuperar e nós devemos fazer a nossa parte para que isso seja possível. Reduzir a emissão dos gases que causam efeito estufa, por exemplo. Isso pode ser feito tanto com ações individuais quanto coletivas. Usar menos plásticos e separar o lixo reciclável do não reciclável são medidas individuais simples que podem atenuar o problema. Logo, podemos pensar que ainda existe esperança para o nosso planeta, apesar de tudo. Agradecemos pela tua pergunta e pela participação do professor Alessandro Mendonça Filippo, do Departamento de Oceanografia Física e Meteorologia da Faculdade de Oceanografia da UERJ, que aceitou o nosso convite. Obrigada, professor! Bom, eu agradeço aí a oportunidade, né, pelo convite, né, de poder assim, expor o trabalho que a gente está fazendo. Tenha servido, né, para esclarecer algumas coisas aí para os ouvintes aí da Rádio UERJ. E você continue sintonizado na Rádio UERJ e ouça o Ciência em Prática. Ciência em Prática.
Produção, Rádio UERJ. Apoio, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização, Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.